Boa noite a todos, dando continuidade aos causos do livro Causos e Pessoas do Interior de Minas. Hoje eu vou contar a história de duas pessoas lá de Itapecerica. Um é o João da Paz, o outro é o Tonico Barrigueira. O João da Paz é um meio aparentado, tinha uma venda lá no alto do Cruzeiro. O João da Paz eu o conheci, já uma pessoa já idosa, quase idosa. Ele falava-se que ele tinha sido jogador do São Bento, que é um grande back, hoje fala zagueiro do futebol. Ele era um grande back do São Bento. O João da Paz abriu uma venda lá, um coração enorme, ele tinha pena de todo mundo que procurava o João da Paz, ele abria uma caderneta, vendia fiado para a pessoa. E o João da Paz ficou conhecido, quando eu era criança e ia lá, porque ele instituiu uma lista de maus pagadores. Quando a pessoa demorava muito a pagar, o que é que ele fazia? Ele escrevia lá na parede com letra bem grande assim, lista dos maus pagadores. Ali então ele colocava assim, Maria José do Zico dos Velis, deve 200 mil réis. A moeda ainda era R$ 1.000 antes do Cruzeiro. Outra pessoa que ele punha lá, Joaquim Gabiroba, deve 800 mil réis. E assim por diante. Lembro que ele colocava também, sempre constava lá na lista de maus pagadores, o Tonico Barrigueira, que é o segundo personagem que eu vou falar hoje. Ele, então, ficou conhecido na cidade por essa lista de maus pagadores. Ele vendia fiado, tinha caderneta, vendia para todo mundo, mas quando a pessoa demorava a pagar, ele inscrevia a pessoa como na lista dos maus pagadores. O João da Paz, eu recordo muito, ele tinha hábitos noturnos, ele gostava de sair, era de madrugada, quando todo mundo já estava deitado, meia-noite, ele não tinha nada a ver com lobisomem, mas ele vestia terno, gravata e saía pela cidade, sabe? Chegava na primeira esquina do centro da cidade, ele olhava assim, nenhuma alma, todo mundo dormindo, e falava assim, essa cidade não vai para frente, por isso que a cidade não tem progresso, todo mundo dormindo. Se Formiga e Divinópolis está numa efervescência, tem uma vida noturna, e Itapecerica é uma vida sem vida, morta. E ele era conhecido na cidade por esse fato e pela venda que ele tinha no Alto do Cruzeiro. Passando para o segundo personagem, é o Tonico Barrigueiro. Tonico Barrigueiro se transformou no maior cobrador da cidade. Tonico Barrigueiro era um tipo assim, um tanto diferente. Lembro dele trabalhando no açougue, vendendo carne. Naquele tempo, o açougueiro não esperava o cliente chegar no açougue, não. Tinha os tabuleiros, então as pessoas saíam com uns pedaços de carne de 1 quilo, de 1,5 quilo, de 2, e saía vendendo pela cidade. O Tonico Barrigueiro fazia isso. O Tonico Barrigueiro fazia pequenos serviços também, mas ele foi chamado para fazer as cobranças de dívidas difíceis dos maus pagadores. Que vale lembrar que naquele tempo os comerciantes, principalmente, eles anotavam simplesmente as compras das pessoas, mas não tinha nenhum documento.
Cartão de crédito nem se falava nisso, ninguém pensava em cartão. Ele, promissória era pouco usado, praticamente só banco é que usava nota promissória nas grandes transações. Então, a relação do comprador e vendedor, ou do credor e devedor, era sempre feita assim, de boca, não tinha nada escrito. Mas o Tunico barrigueiro, em razão daquela armação que tem nos arreios de animais, que prende na barriga do animal. Por isso, ele levou esse apelido, Tunico Barrigueiro. O interior usa muito apelido. Então, o Tunico Barrigueiro usou uma técnica de fazer cobrança. O tipo dele já chamava muita atenção. Não fazia barba, cabelo comprido, mal vestido, o bigode dele entrava dentro da boca, fumava cigarro de palha e andava arrastando um chinelo de dedo. Mas não era havaiana, não. Naquele tempo não tinha chinelo havaiana, era de couro cru mesmo, de solado. E prendia nos dedos e ele saía arrastando pela rua. Todo lugar que ele passava, ó, lá vem o Tunico Barrigueiro, conheci. Então, o Tunico Barrigueiro, ele especializou na cobrança de dívidas difíceis usando a seguinte técnica. Ele levantava de madrugada, ia na casa do devedor, esmurrava, batia, gritava: "Ô, fulano, tal, aqui é o Tunico, eu vim cá para receber a dívida e tal." Aí acordava a família inteira. E ele, não satisfeito, as pessoas passavam na rua, olhavam: "O que é, seu Tunico?" "É o fulano aqui, é o Zé Basílio, esqueceu de pagar a dívida, então eu vim aqui cobrar o senhor Ricardo Toledo, vim cobrar dele aqui a dívida." E ficava lá e tal. A pessoa abria a casa, ficava com certo receio e começava a tratar bem o seu Tunico. O seu Tunico Barrigueiro tomava o café, almoçava, jantava e dormia no alpendre. Ele só saía da casa com o dinheiro. Consta que ele nunca deixou de ganhar a comissão dele, porque dívida vencida, o seu Tunico Barrigueiro era o cobrador. E eu quero voltar no caso do João da Paz, que o Tunico Barrigueiro era um excelente cobrador, mas um mau pagador. Ele vivia lá na lista dos maus pagadores do João da Paz, sabe? Mas os dois juntos, consta lá em Itapecerica, que os dois juntos é que deram a ideia, porque não havia SPC e Serasa. Então, os dois são considerados lá em Itapecerica os precursores do Serasa e do SPC. Lá em Itapecerica tem um outro tipo que vai ser o focalizado na próxima semana, chamado Zé Teieira. Era um homem que não admitia mentira, verdadeiro até onde pode ser, sabe? Então, o Zé Teieira falava que o João da Paz e o Tunico Barrigueiro foram responsáveis pela criação do SPC, que depois se transformou no Serasa. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana com o Zé Teieira.